Minha irmã estava dormindo com meu marido depois de eu criá-la como uma filha, então o chantageio anonimamente para que sofra um pouco e depois os exponho. Me sinto realmente estúpido escrevendo isso, já que sei que o que estou pensando não pode estar realmente acontecendo. Tenho dúvidas sobre duas pessoas que são as que mais amo no mundo. Amo muito os dois e são as pessoas mais importantes para mim. Sinto-me muito culpada por sequer duvidar deles, mas as circunstâncias não me deixaram outra opção. Só quero saber o que está acontecendo, mas não sei como dar o próximo passo. Aqui está um pouco de contexto. Meu nome é Vanessa e tenho 36 anos. Moro com meu marido Ryan de 37 anos. Estamos casados há alguns anos já. Obviamente o amo muitíssimo. Já disse, realmente me dói sequer duvidar de alguém como ele. Não quero pensar que algo está acontecendo, mas está, e só espero e rezo para que seja alguma surpresa estúpida ou algo do tipo, porque quero acreditar que não pode ser outra coisa. Por outro lado, está minha própria irmã, Roberta, que tem 26, a qual amo como se fosse minha própria filha. É porque Roberta não é só uma irmã, é como se fosse minha própria filha. Logo depois que ela nasceu, meu pai nos deixou e minha mãe teve que lutar muito. Vi toda essa luta de minha mãe e me disse que assim que conseguisse um bom emprego nunca mais a deixaria trabalhar. O único desejo que tinha naquele momento era me tornar a provedora de minha família e cuidar de minha mãe como ela cuidou de nós. Ela trabalhou muito, teve vários empregos e sempre se certificou de que não sentíssemos que não tínhamos o suficiente. Minha mãe foi o melhor. Trabalhei duro, terminei a universidade e consegui um ótimo emprego, mas antes que pudesse realizar meus sonhos, a vida me deu um golpe de realidade. Minha mãe faleceu repentinamente, me deixando com minha irmã de 13 anos. Eu tinha 23 naquela época e havia prometido à minha mãe que se algo acontecesse com ela eu cuidaria de minha irmã. Gostaria de dizer que cumpri essa promessa. Cuidei bem de Roberta, a criei como se fosse minha própria filha, então a amo como tal. O primeiro ano foi difícil, mas sempre me certifiquei de que Roberta fosse feliz e sempre o fiz. Inclusive tento fazer isso agora, mas ela não gosta quando a trato como uma criança. Bom, agora ela já é adulta. Só comecei a focar na minha vida depois que Roberta foi para a universidade. Falando honestamente, custou-me criar outra pessoa quando eu mesmo era jovem, mas também foi muito divertido. Foi só depois que ela foi para a universidade que comecei a focar na minha própria vida em vez da dela. Depois disso conheci Ryan, me apaixonei e me casei com ele. E Roberta se mudou há vários meses. Ela se mudou para perto de nós e não consigo explicar o quão feliz isso me fez. Fazia tempo que Roberta não morava perto de mim e eu estava animada para vê-la todos os dias. Com os anos, Ryan e Roberta também se tornaram muito próximos, então pensei que poderíamos viver como uma grande família feliz. Bom, vivemos assim durante os últimos meses, até que há pouco mais de um mês vi algo que me pareceu estranho. Veja bem, meu marido nunca me deu motivos para duvidar dele e obviamente confio nele e em Roberta mais do que em qualquer coisa, mas você pode ler isso e me dizer se estou errada por estar um pouco desconfiada? Como disse, Ryan e Roberta são muito unidos agora e não vejo problema nisso, mas há pouco mais de um mês vi algo muito estranho. Um dia acordei de repente depois de ter um pesadelo e eram por volta das 3 da manhã. Vi que o telefone do meu marido estava ligado e eu estava meio adormecida, então dei uma olhada rápida. Não abri nem nada, mas vi a notificação de uma chamada perdida de alguns minutos atrás. Era da minha irmã. Fiquei assustada pensando que provavelmente estava tendo uma emergência e verifiquei meu telefone, mas não havia recebido nenhuma chamada. Então esperei uns 10 minutos e como ela não ligou pensei que talvez só quisesse falar com Ryan. Isso era extremamente raro porque Roberta quase nunca liga para ele, especialmente tão tarde. Pensei que no dia seguinte Ryan me diria que havia recebido uma ligação ou me explicaria por que recebeu aquela ligação, então não disse nada, mas no dia seguinte ele nem sequer mencionou, o que me pareceu mais estranho. É estranho porque Ryan sempre me contaria coisas como essa, ele faria isso de uma forma muito divertida também, então nunca perderia a oportunidade de me contar sobre uma ligação da minha irmã a essa hora da noite. Isso era material divertido para ele. Uns dias depois decidi deixar para lá, pensei que talvez minha irmã tivesse algo que só queria contar para Ryan e ele decidiu manter entre eles. Ele também cuidava muito dela e senti que se Roberta não queria que eu me envolvesse então eu não deveria tentar, certo? Mas há uma semana aconteceu outra coisa. Enquanto eu estava no trabalho, uma amiga do escritório me ligou e disse que tinha visto algo estranho. Ela foi enviada para trabalhar e me disse que estava vendo meu marido em um encontro com uma garota. Bom, fiquei surpresa porque Ryan deveria estar na casa de um amigo. Pedi. Por favor, você pode me enviar uma foto? E ela enviou. Depois de agradecê-la, pedi que seguisse com o que estava fazendo. Na foto parecia que Ryan estava almoçando com minha irmã. Quer dizer, isso é estranho. Mas eu disse a mim mesma que era só uma foto tirada em um momento estranho. Vi que nunca tinha visto minha irmã, então entendi porque ela estava confusa e a princípio pensei que talvez eles tivessem decidido almoçar juntos. Não era grande coisa, mas a foto me deu uma vibração estranha que não consegui ignorar. Então quando Ryan chegou em casa perguntei o que ele tinha feito. Pensei que ele simplesmente me diria que tinha almoçado, mas não disse. Quando perguntei o que ele comeu, ele disse que tinha comido churrasco com os amigos. Como eu tinha certeza de que ele estava mentindo, decidi não confrontá-lo. Verifiquei com os amigos com quem ele supostamente estaria. Mandei mensagem para esse amigo e disse que Ryan estava com saudades e pensando em visitá-lo. Agora, se Ryan tivesse ido vê-lo no dia anterior, ele teria dito que Ryan estava louco já que tinha acabado de visitá-lo, mas o amigo disse que também estava com saudades dele e estava planejando um encontro de rapazes no próximo mês. Acho que isso prova que Ryan mentiu para mim. Ontem também falei com minha irmã e perguntei onde ela estava no dia em que vi que os viu e ela mentiu. Ela me disse que estava no trabalho, mas nem sequer foi trabalhar naquele dia. Neste ponto ambos estão mentindo para mim.
o que é muito suspeito. E até onde sei nunca mentiram para mim sobre nada, então por que isso? Continuo pensando que talvez estejam planejando algo em segredo e não querem que eu saiba, mas não há nada se aproximando, nem aniversário nem nada do tipo. Nosso aniversário é só daqui a alguns meses e não quero duvidar deles. Sinto-me realmente estúpida pensando o que estou pensando porque não há maneira de meu marido e a irmã que criei como minha filha fazerem algo errado pelas minhas costas, mas não consigo deixar para lá. São bandeiras vermelhas demais para continuar acreditando que meu marido está me traindo e não está tendo algo com minha irmã. Suponho que no fundo já sei, mas só quero saber o que outras pessoas com um olhar objetivo pensam. Atualização. Há 2 semanas escrevi uma publicação aqui dizendo que tinha suspeitas sobre meu marido e minha irmã. Muitos de vocês confirmaram o que eu já pensava. E acreditem, eu me senti estúpida por duvidar das 2 pessoas que mais amo neste mundo. Sentia-me culpada por pensar que não estava confiando, mas não podia simplesmente esquecer o que havia acontecido. Eles estavam mentindo para mim e eu queria saber por quê. Por isso pedi ajuda a vocês e agradeço a todos que tentaram me ajudar. Acreditem, não esperava nenhuma única sugestão positiva, então fiquei bastante surpresa. Neste momento preciso do apoio de vocês porque as coisas foram completamente contra o que eu esperava. A cada minuto espero acordar e perceber que isso é só um pesadelo, mas parece que isso realmente está acontecendo. Deixem-me explicar. Passei um tempo pensando no que devia fazer, quanto mais pensava nisso pior me sentia. As pessoas que me chamavam de suspeitosa e estúpida não ajudavam. Decidi deixar para lá e acreditar que Roberta estava passando por algo e não queria me envolver, mas uns dias depois decidi que não podia simplesmente esquecer isso, precisava saber a verdade do que estava acontecendo. Prometi a mim mesma que diria aos 2 o que havia feito depois de descobrir a verdade, se é que não era nada grave. A melhor maneira que encontrei para obter alguma informação foi esconder uma pequena câmera e um gravador de áudio no carro do meu marido. Se meu marido estivesse se encontrando com ela, eles definitivamente viajariam no carro dele e senti que poderia obter uma boa quantidade de informação apenas os ouvindo conversar no carro. Não consigo explicar o quão culpada me senti ao montar tudo isso. Instalei a câmera escondida e esperei pacientemente até ontem para verificar. Pensei que alguns dias de gravação não me ajudariam muito, então esperei até sentir que tinha o suficiente. Além disso, eu tinha muito trabalho, então não encontrei tempo para verificar antes. Os primeiros dias de gravação não mostraram nada, na verdade capturou meu marido derramando refrigerante em si mesmo e eu ri ao vê-lo. Dizia a mim mesma que se nada acontecesse mostraria isso a ele e talvez ele não ficasse tão bravo com a câmera escondida. Há alguns dias ele deixou Roberta depois que ela jantou em nossa casa, eles estavam discutindo sobre a reunião do dia seguinte para ir em algum lugar, estava tudo bem até chegarem ao lugar dela. Antes de ele ir embora ela o beijou, tive que verificar de novo para ver se realmente tinha visto o que acreditava ter visto. E não importava quantas vezes eu olhasse e tentasse me dizer, isso não é real, eles se beijaram completamente, não só uma vez. O que não teria tornado melhor de forma alguma, mas vê-los se beijando novamente no dia seguinte tornou tudo ainda pior. Ela o tocava e ele sorria feliz, agiam como um casal. Naquele momento comecei a chorar completamente. Cada vez que penso nisso não consigo evitar as lágrimas, estou começando a chorar agora mesmo enquanto penso nisso. Quer dizer, por que eles fariam isso? Não acho que fiz nada para que meu marido fizesse isso comigo, só o amei e fiz o meu melhor para ser uma boa esposa. Tentei sempre mantê-lo feliz e nem sequer consigo falar de Roberta. Literalmente, nem sequer sabia quem culpar, então acho que o correto é culpar os 2. Meu cérebro não está funcionando bem, então não pensei realmente no que vou fazer, contarei o que fizer quando fizer algo. Atualização 2. Se passaram alguns dias e cheguei a uma decisão. Bom, não tanto uma decisão, mas um plano para fazer algo. Sim, há uma razão perfeitamente válida pela qual ainda não confrontei meu marido e minha irmã. Na verdade, não vou confrontá-los de jeito nenhum. Vou fazer algo melhor. Levei quase uma semana para aceitar o fato de que eles estavam me traindo e que as 2 pessoas mais importantes da minha vida estavam me apunhalando pelas costas juntas. Realmente não consigo colocar em palavras como isso se sente. Simplesmente dói muito e te deixa muito zangado e triste ao mesmo tempo. Queria pegar Ryan pelo pescoço e fazer algo com Roberta e perguntar por que eles fizeram isso comigo. O que eu fiz para merecer isso deles? Mas eu sabia que não havia resposta no mundo que pudesse melhorar as coisas. Eu também sabia que a resposta provavelmente seria que eles não se importavam o suficiente para sequer pensar em como isso me afetaria e como me faria sentir quando eu descobrisse. Tive que me esforçar muito para fingir ser normal na frente de Ryan e Roberta. Dei a desculpa de que não estava me sentindo bem durante toda a semana e estava um pouco irritada. Eles acreditaram. E como todos estavam ocupados com o trabalho, ninguém notou que eu estava realmente passando por uma crise. Depois de aceitar o que estava acontecendo, pensei no que devia fazer. Um dia, quando estava no trabalho, Vicky perguntou o que tinha acontecido com Ryan e eu disse que ele estava almoçando com minha irmã, mas pedi que ela respondesse a uma pergunta hipotética. Então dei a ela algo mais próximo da minha situação. Perguntei o que ela faria e ela disse que simplesmente deixaria as 2 pessoas e expor elas depois do que fizeram comigo. Não era justo. Eles também deveriam sofrer assim como eu. Eu disse que não poderia concordar mais já que estava planejando exatamente isso. Ela perguntou se isso era um cenário real e eu disse que não era. Então,
Este é o meu plano. Nos últimos dias tenho coletado todas as evidências que posso contra Ryan e Roberta. Coloquei câmeras escondidas em nossa casa porque quando não estou lá e se tenho que viajar a trabalho eles vão dormir lá. Já tenho muita evidência da câmera no carro, mas não posso usá-la no primeiro passo do meu plano. Preciso de algumas fotos como a que Vicky tirou deles almoçando. Então, tirei alguns dias de folga do trabalho quando soube que eles iriam a algum lugar. Eu os segui, tirei fotos deles andando de mãos dadas, se beijando no carro e se beijando durante um brunch romântico. A experiência de fazer tudo isso me deixou devastada, mas era algo que eu tinha que fazer, caso contrário não teria motivo algum para ver meu marido beijando minha irmã. Agora bem, o que vou fazer com essas fotos? Chantageá-los separadamente. Sim, vou fazer tanto Roberta quanto Ryan pagarem uma grande quantia de dinheiro. Vou fazê-los soar. Como? Você pergunta? Fazendo-os acreditar que sou uma pessoa anônima que sabe sobre o romance deles e ameaçando contar tudo. Tenho certeza de que eles ficariam incrivelmente assustados com isso. Não vou cobrar o dinheiro de verdade, seria ilegal, mas vou fazê-los acreditar por um tempo que vou arruinar suas vidas. Mas isso não é tudo, obviamente há mais. Mas vou esperar que a primeira parte do meu plano funcione e não quero tentar a sorte contando quão genial é meu plano. Só vou contando como tudo está indo. Atualização 3. Faz mais de um mês e as coisas estão maravilhosas para mim. Não poderia estar mais feliz. Bom, na verdade estaria mais feliz se nenhum desses pesadelos estivesse acontecendo comigo. Mas dado o fato de que meu marido está dormindo com minha irmã, diria que estou muito melhor do que antes. Gostaria de começar isto contando o pior primeiro porque só quero tirar isso do caminho de uma vez. Há algumas semanas quando estava fora trabalho Ryan e Roberta dormiram juntos em nossa casa e eu consegui a gravação. Não assisti, mas tive que verificar se eles fizeram o que fizeram e lágrimas escorreram ao vê-los tão felizes um com o outro. Não falei sobre isso porque não queria pensar nisso, mas acho que o fato de Roberta estar me traindo dói ainda mais do que a traição de Ryan. Quer dizer, eu criei Roberta como se fosse minha própria filha. Cuidei dela e sacrifiquei tanto por ela. Embora eu não a culpe sozinha, a culpa é dos dois. Mas o fato de ela ter feito isso comigo simplesmente despedaça meu coração. Sabe, fico tão feliz que minha mãe não esteja aqui para ver isso. Ela teria morrido de dor. Deixe-me limpar as lágrimas e continuarei. Então, depois da minha última atualização eu tinha as evidências de que precisava para chantagear ambos. Comecei com Roberta porque estava mais zangada com ela. Enviei uma mensagem de uma conta falsa e disse que sabia o que ela estava fazendo com o cunhado. Ela não respondeu. Então enviei uma foto deles juntos e pedi que mantivesse isso entre nós dois. Assim que viu a foto ela perguntou o que eu queria. Ela levou muito a sério. Eu disse que queria que ela não contasse a ninguém sobre mim, nem mesmo a Ryan, e que se eu fizesse eu contaria para a irmã dela. Ela estava assustada e concordou, e me perguntou o que eu queria. Eu disse que ela teria que comprar meu silêncio. Ela perguntou quem eu era e eu disse alguém que por acaso percebeu o que estava acontecendo. Ela tentou mentir e dizer que não tinha muito dinheiro, mas suponho que ela não tinha ideia de que eu sabia tudo sobre ela, incluindo sua situação financeira. Eu disse para ela me dar uma grande quantia de dinheiro e dei uma hora para ela pensar. Naquele momento eu estava sentada com meu marido porque estava esperando para ver se ela entraria em contato com ele. Felizmente ela não o fez e meu plano pôde seguir em frente. Ela não teve outra opção a não ser dizer sim, e ela disse. Pedi a Vicky para me ajudar com algo importante. Desta vez contei a verdade sobre o que estava acontecendo. Ela se desculpou por ter começado tudo isso e disse que tinha entendido um pouco da situação hipotética. Ela concordou em me ajudar com esta parte do plano. Deixei Roberta sofrer um pouco a fazendo esperar que eu desse instruções sobre o que ela deveria fazer. Durante esse tempo ela inventava desculpas para não ver meu marido. Realmente a afetou. Finalmente eu disse que ela deveria pegar algo. Deixei algumas instruções para ela. Eu poderia ter dito pelo meio que nos comunicávamos, mas qual era a graça disso? Era muito mais divertido fazê-la viajar para o outro lado da cidade em uma área feia só por diversão. Pedi a Roberta que trouxesse, em uma segunda oportunidade, uma carta assinada onde ela jurava nunca mais dormir com o marido de sua irmã. Roberta apareceu com ela e eu pedi que ela deixasse em um lugar e fosse embora. Vi que fez um amigo dela pegar. Tentei dar algum dinheiro a ela, mas ela se recusou a aceitar. Ela disse que estava me ajudando como amiga. Quando a entrega foi feita garanti que estava perto de Ryan para que Roberta não tivesse motivos para suspeitar. Depois que tudo isso passou com ela esperei uma semana e depois fiz o mesmo com Ryan. Roberta estava estressada depois do que aconteceu. Até perguntei se ela estava bem. Ela sorriu e disse que era por causa da pressão do trabalho. Chantageei Ryan da mesma forma, mas obviamente mudei o perfil e o lugar onde pedi que ele deixasse a carta assinada e a pessoa que a pegou. Também garanti que Roberta estivesse comigo quando tudo isso aconteceu. Foi muito divertido. Uns dias depois, quando perguntei a Ryan o que estava acontecendo, ele também disse que era por causa de um problema de trabalho. Agora, a única coisa que resta fazer é terminar com os dois, mas não antes de deixar todo mundo saber o que eles fizeram. Em 2 semanas temos nosso 5º aniversário e acho que é o momento perfeito para acabar com tudo isso. Só tenho que fingir que tudo está normal por mais 2 semanas e acho que sou forte o suficiente para fazer isso sem dar um soco na cara de Ryan. Atualização 4. Desculpem, faz mais de um mês, demorei muito, tive que resolver muitas coisas e não encontrava tempo para escrever isto. Agora que tenho tempo, deixem-me continuar a história que comecei. 2 semanas depois da minha última atualização finalmente chegou o dia do nosso aniversário. Ryan não estava muito bem porque ainda estava nervoso pelo que tinha feito. Mesmo assim não deixou de dormir com minha irmã, apesar de ela ter assinado uma confissão de que não faria mais isso.
Não era que com isso eu ia perdoá-los como alguns sugeriram, eu só queria brincar um pouco com eles, e somado ao fato de que até aquela carta eles haviam descumprido, eu tinha muito mais munição. Ele estava muito preocupado, mas no dia do aniversário estava feliz. Queria que ele se divertisse já que era nosso 5º aniversário. Convenci Ryan a convidar seus colegas de trabalho e familiares e a gastar de suas economias pessoais o que quisesse para torná-la a maior possível. Também convidei os amigos da minha irmã e os meus. Poderiam dizer que esta festa tinha quase todos aqueles que nós 3 nos importávamos. A festa começou bem e tanto Ryan quanto Roberta estavam se divertindo. Fiquei surpresa que não havia nenhum vestígio de culpa em nenhum dos dois, embora também não fizessem nada suspeito naquela noite. Eu estava fazendo tudo isso em represália pelo que fizeram, mas senti um pouco de culpa porque sabia que ia machucá-los. Culpa que se desvaneceu rapidamente quando eu ria por dentro das consequências. De fato havia um presente anônimo entre os presentes que outras pessoas trouxeram e insisti em abrir alguns na frente de amigos e familiares. Escutem esta. Abri alguns outros primeiro e depois abri o anônimo. Pois bem, naquela caixa havia toda a evidência, incluindo sua última confissão. E para piorar, eu tinha feito muitas cópias de todo o material. Tenho que dizer que atuei muito bem porque todos acreditaram que eu estava vendo tudo isso pela primeira vez, e para dar um toque especial deixei cair a caixa, o que fez com que as fotos se espalhassem e lentamente outras pessoas começassem a pegá-las. Houve uma grande comoção quando todos começaram a ver fotos, mensagens e a confissão assinada. Não disse uma palavra e então olhei para Ryan e perguntei: Bem, o que é isto? E disse isso num tom como se não soubesse disso há semanas. Ele estava branco como um fantasma e Roberta não parava de olhá-lo. Gritei com ela e pedi que explicasse que diabos era aquilo, mas ela não tinha nada a dizer. Cheguei perto de Ryan e implorei que me dissesse que aquilo era uma mentira. Aliás, eu já estava chorando neste ponto e usei um pouco de emoção real porque pensar nisso me faz chorar, mas eu estava atuando. Ele não disse nada, então eu lhe dei um tapa. Peguei a mão de Roberta e disse que me recusava a acreditar que ela faria isso comigo. Ela estava chorando e a única coisa que conseguiu dizer foi: Sinto muito. Ela estava tremendo. Disse que se importava comigo e que isso foi um erro. As pessoas começaram a gritar coisas para eles. Estavam realmente zangadas com eles por terem sido infiéis. E não estou falando de pessoas que claramente estariam do meu lado, mas de seus próprios amigos. Até os amigos de Ryan ficaram zangados com ele porque sempre que diziam de se reunir ele dizia que tinha um encontro comigo e não podia, quando na verdade o encontro era para me trair. E as amigas da minha irmã quase a mesma coisa, só que elas reclamavam que minha irmã poderia roubar seus maridos ou namorados. Imediatamente agi com raiva. Perguntei: Depois de tudo que fiz é assim que você me paga? Ela não conseguiu responder. Pedi aos meus amigos que a expulsassem. E antes que ela fosse eu disse que nunca mais queria ver sua cara. Disse que havia jurado cuidar dela. Mas se nossa mãe estivesse viva ficaria tão decepcionada que certamente me tiraria dessa responsabilidade e se encarregaria de expulsá-la ela mesma. Ela foi arrastada para fora chorando. A Ryan eu disse que tinha terminado com ele. Pedi que pegasse suas coisas e fosse embora da minha casa. Ele também estava chorando, mas não tinha nada a dizer. Sua família foi embora e seus amigos me ajudaram a expulsá-lo. Até se desculparam e disseram que não tinham ideia. A única pessoa que provavelmente não se sentiu mal por mim foi Vicky. Ela sorriu para mim e me deu um joinha. Faz 2 semanas desde então e há uma semana pedi o divórcio. Soube que Roberta se mudou porque suponho que não conseguiu lidar com o fato de que todo mundo sabia o que ela tinha feito. Espero que ela esteja miserável. Ela não se atreveu a tentar falar comigo. Ryan está prestes a se mudar. Ninguém o quer aqui. Seus amigos o odeiam e sua família o cortou. Estou me divorciando dele e o julgamento será interessante com as confissões assinadas e tudo mais. Terminei de me divertir com eles e agora só me resta esperar que o casamento acabe oficialmente. Atualização 5. O divórcio terminou, e embora tenha sido bom não ter que dividir metade das coisas com meu ex-marido infiel, não é sobre isso que quero contar a vocês. Quero falar sobre os efeitos de ter enganado sua esposa com a irmã dela, ou os efeitos de ter traído sua irmã com o marido dela. Não sei por quem começar porque sinto que as consequências foram igualmente ruins. Acho que vou jogar uma moeda para o alto e o que sair é o que escreverei primeiro. Bom, minha irmã se mudou. Isso vocês já sabiam. O que não sabem é que ela está sendo assediada por suas amigas, ou as que eram amigas. E vocês se perguntarão por que suas amigas estão tão interessadas na minha história. Não estão, mas estão interessadas na história da minha irmã dormindo com o marido de uma delas. Então, embora elas tenha bloqueado para começar de novo em outra cidade e fazer novos amigos, pelo menos uma vez por semana ela recebe uma enxurrada de comentários com as provas, não só as do marido infiel da amiga, mas também as minhas. Dei permissão para que as usem. Diria que as provas agora são patrimônio da humanidade se forem para humilhar minha irmã. E digamos que não ficam só em comentários. Elas enviam essas provas para qualquer pessoa que comente algo bonito na foto da minha irmã, as quais depois disso não voltam a comentar nada porque dizem que acham horrível ser amigas dela. Não sei quanto tempo durará essa tortura digital, mas já leva meses e acho que minha irmã está pensando em se mudar de novo. Isso porque suas novas amigas, as que recebem as provas, falam onde ela trabalha e não precisa enviar mais provas para ninguém. E meu marido não dormiu com mais ninguém além da minha irmã que eu saiba, mas estava se candidatando a um emprego em outro estado onde a reputação é importante. Ele seria o rosto da empresa e não podia ter uma reputação negativa
radioativa como ser amante de irmãs, como o chamaram. Um emprego sobre o qual ele não tinha me contado e que acho que estava pensando em se candidatar e me deixar para depois ir com minha irmã. O emprego desapareceu com tudo o que aconteceu. A empresa analisou suas redes sociais onde as amigas da minha irmã também atuaram. Então não há emprego e ele não levará minha irmã porque ela se tornou radioativa graças às amigas dela. Nunca entenderei as pessoas que são infiéis. Elas realmente pensam que algo disso terminará bem? Elas pensam que a pessoa com quem cometem uma infidelidade tem códigos morais para ser fiel a elas?